E por causa de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele testifica em nós que nós somos filhos, que nós temos um Pai. Oh Jesus, nós celebramos a tua vitória na cruz. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Adoro o Senhor nesta manhã. Vamos ficar de pé. Vocês já estão querendo almoçar? Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, amém? Ele merece a nossa gratidão, a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós honramos o Senhor neste dia. Jesus. Amado da minha alma, Jesus, 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 oh Jesus, com nossos corações gratos a Ti essa manhã, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma totalmente voltados para Ti nesse dia. Tudo que é em mim, bendigo o Teu santo nome. Tudo que é em nós, bendigo o Teu santo nome. Tudo que é em nós, bendigo o Teu santo nome. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. E sobre nós, Espírito Santo, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou da casa, da
Preciso aqui, Jesus, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare nessa manhã, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa do morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia. Aleluia. Um vento novo vem sobre nós. E a igreja do Senhor brilhará. E em meio às trevas romperá. O rei e o reino todos hão de ver. Amém? A fire romperá. Amém? E em meio às trevas brilhará. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje. E nós cremos nisso. Nós vamos brilhar, brilhar, brilhar. O Espírito Santo vindo sobre nós. Sobre o céu a chamar, fogo santo a queimar, sopro de Deus, vem com teu mover. Ao conhecer teu perdão, clama ao nosso coração, o Espírito vem nos acender. Um vento novo, pra dentro do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Corações a queimar, o fogo a nos purificar, a refinar e nos fortalecer. E tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá, o rei o rei, todos hão de ver. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Unção santa da tua presença, sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós.
Em meio às trevas romperá. O reino todos vão te ver. Os salvos vão surgir a profetizar. Todos vão ouvir soprar. Todos vão ouvir soprar. Todos vão ouvir soprar. Todos vão ouvir soprar. Soprar. Os salvos vão surgir a profetizar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar o nome de hoje aqui. Meus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Os salvos vão surgir a profetizar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar o nome de hoje aqui. Meus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar. Onde você estiver no seu trabalho, uma unção nova sobre a sua vida sendo derramada. Profetiza, 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 para que todos ouçam soprar, para que todos ouçam o vento soprar. Carol, lá no hospital, uma nova unção sobre sua vida, Carol. Quando você passar, haverá um vento novo junto com você e as pessoas sentirão esse sopro de vida através da sua vida. Um vento novo, Carol. Um vento novo, um vento novo. Aleluia. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar o nome de hoje aqui. Meus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Os salvos vão surgir a profetizar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Meus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. O nosso santa na tua presença, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Uma certa noite eu estava dormindo, o Senhor me falou: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, abre bem a tua boca e está encherei. Eu lembro que eu estava dormindo, acordei, abri a boca. Foi isso mesmo, Senhor, me enche, me enche. Que o Senhor encha vocês nesta manhã de palavras do Espírito Santo. E vocês não retenham as palavras que o Senhor tem dado a vocês, amém? Por onde vocês andarem, vocês são ungidos para mudar a atmosfera, para transformar circunstâncias. Então que vocês tenham a plena consciência da presença do Senhor em vocês. Vocês estão plenamente capacitados
a falarem aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês, amém? Há um vento novo soprando na fala. E nós vamos brilhar onde nós estivermos. Você já pode chegar e falar, eu estou brilhando, eu cheguei para brilhar. E é para isso que o Senhor chamou vocês e colocou vocês onde vocês estão. Amém? Uma melodia, ele me encontrou, me secou com uma canção, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos e salvou. Declare nessa manhã. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. O medo não poderá nos conquistar, porque o amor já nos conquistou, amém? Nós temos caminhado sobre essa palavra. O medo não poderá nos conquistar, porque o amor já nos conquistou. Nós temos vivido situações que o medo tem tentado nos arrebatar. Meu Deus,
Mas como Deus é tão Pai, tão perfeito e tão maravilhoso, Ele já nos fala antes, Ele nos avisa, Ele nos prepara, Ele nos fala, Ele nos traz palavra antes, para que a gente se firme. Nós não estamos soltos nesse mundo. Nós temos um perfeito amor que nos alcançou, amém? E nós vamos declarar essa verdade mais uma vez, falando para a sua alma nessa manhã, que você não é escravo do medo. Você não está preso no medo mais. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus por causa de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Ele nos conquistou. Ele está entronizado em nosso coração. Ele tem o trono em nosso coração. Ele é o centro de tudo. Por Ele, para Ele. Tudo é para Ele. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Amém. Aleluia. 2023, ano da construção. Nós temos sido construídos todos os dias. Todos os dias um tijolinho novo, amém? Na nossa construção. Eu ia falar todo dia uma tijolada nova, mas é um tijolinho novo na nossa construção, amém? Estamos construindo o nosso futuro com alegria, sabendo que no final nós teremos construído o nosso futuro, estaremos alegres, testemunhando com alegria. Eu já estou anotando já os nomes de quem quer dar o testemunho no final do ano, depois vocês podem deixar lá comigo, amém? Já temos testemunho já? Já? Amém, glória a Deus. Abril, nós temos aprendido, é uma palavra abençoada que o Léo decorou a palavra. Inofendíveis, aleluia. Nós somos inofendíveis, amém? E domingo nossa palavra deu uma mexida com todo mundo, glória a Deus. Deus ele tem trabalhado em cada detalhe em nossa vida, isso é poderoso, aleluia. Domingo é inegociável, é um prazer, uma honra congregarmos juntos, celebrarmos o Senhor, louvarmos a Deus. Então que essa verdade seja viva em cada coração. Domingo é dia de estarmos juntos, celebrando ao Senhor, amém? Terça, jejum pelo retorno. Todas as terças-feiras nós temos jejuado pelos pré-crentes. Então continue orando, continue jejuando. E as sementes que estão sendo plantadas vão florescer. Cada semente vai dar milhares de frutos aí, amém? Então vamos continuar jejuando pelos pré-crentes. Hombridade, todas as terças-feiras, às 19h30 pelo Sul. Eu creio que tem sido bênção. Então, todas as terças-feiras, às 19h30, encontro dos homens, Hombridade. E nós temos um encontro todas as quartas-feiras, às 19h30. Tem sido poderoso, uma bênção. Um tempo de refrigério, consolo, alegria. Nós temos compartilhado as palavras que o Senhor tem nos entregado, tem sido muito bom. Então, se você ainda não participa, estejam com os homens às terças e com as mulheres às quartas-feiras. E nós finalizamos a quaresma, foi bênção. Nós aprendemos mais sobre Jesus. E eu creio que
quanto mais nós sabemos dele, mais nós queremos conhecer. Então estamos nessa caminhada aí de saber sobre Jesus, amém? Foi bênção na quaresma? Aprenderam muito? Glória a Deus. E hoje o culto, nós teremos um almoço abençoado. Todo mundo preparado? O almoço principal. Aleluia. Vai ser bênção, irmãos. Estamos felizes que estamos todos reunidos aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Para nós, domingo de Páscoa, reunidos como família, sentados à mesa, é de fato um motivo de muita alegria e gratidão ao Senhor, porque Ele nos tem feito algo que muito nós desejávamos. Estamos vendo isso se concretizar cada vez mais. Uma família de fato, onde nos conhecemos, nos abençoamos mutuamente, estamos aqui de fato reunidos para fazer a vontade do Senhor. E graças a Deus por esse momento de realização desse desejo de coração, de termos de fato a família juntos, assentados, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por falar em família, queria chamar aqui as nossas crianças, vamos orar por elas. A igreja delas se reúne agora, a partir desse momento, onde também receberão a semente da palavra que será colocada. Nós estamos vivendo momentos de festa, alegria e satisfação no nosso coração. Nós temos todo hoje uma decoração, graças a Deus, isso é para marcar a vida delas. Elas vão poder trazer consigo a lembrança de que, de fato, elas experimentaram o melhor que Deus tinha preparado para elas. Vamos orar então por elas agora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa igreja diante de nós, a igreja dos teus pequenos. Sobre eles estendemos a destra da tua mão, da comunhão, do favor e da bênção do Senhor. Oramos também, Pai, em nome de Jesus, sobre suas líderes e pastoras, que vão ministrar sobre elas agora, para que flua do alto o rio do Senhor, passando por intermédio de cada uma delas e enchendo essas vidas, para que eles sejam como árvores frutíferas plantados, ó Deus, frutificando em todo o tempo e que jamais suas folhas sequem, mas que, pelo contrário, possam ser fortalecidos pelo Senhor. Assim nós abençoamos nessa hora, em nome de Jesus. Deus abençoe, podem ir para a sala de vocês. Aleluia. Irmãos, Deus nos deu uma palavra para o mês: inofendíveis. Inofendível é aquele que não fica no lugar da ofensa. Só queria relembrar, abra comigo sua Bíblia em Lucas 17, verso 1, foi o texto que serviu de base para nós. Lucas 17, verso de número 1. A Bíblia diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável. Repita comigo, inevitável. Inevitável, é um fato, irmãos. Não adianta a gente querer evitar. A palavra inevitável significa exatamente isso. Não adianta, você pode segurar, pode fazer o que for, mas é inevitável, a gente não consegue reter. Mas é inevitável que venham escândalos. E nós vimos que a palavra escândalo é a palavra grega escândalo, que significa armadilha. Então Jesus está dizendo que é inevitável que venham armadilhas. E infelizmente é uma armadilha que veio para capturar a mim e a você. A palavra escândalo em algumas traduções são colocadas como ofensa. Então a Bíblia está dizendo que nós seremos pegos em determinado momento por uma ofensa. E se nós formos pegos em ofensa, isso vai desencadear uma série de outras coisas na nossa vida. E a palavra que Deus nos trouxe, e conversando com aqueles, isso vai entrar na nossa escola, porque isso é importante e é fundamental para que a gente viva a vida plena e abundante que Jesus veio nos trazer, para que a gente saia desse lugar. Abra comigo agora em Mateus capítulo 24, verso de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 10. Diz assim:
Nesse tempo, o tempo de hoje que nós estamos vivendo, muitos hão de se escandalizar. Vimos então, por uma lógica bíblica daquilo que Deus nos tem falado, que é inevitável que venha um escândalo, que você fique ofendido, que você caia em uma armadilha. E o capítulo 24 é o capítulo em que os discípulos falaram para Jesus: quando é que virá o final dos tempos? Jesus está dando algumas características. Então diz que no fim dos tempos, muitos hão de se escandalizar, de ficarem ofendidos. Quem é ofendido vai trair, porque o texto diz trair, e depois eles vão odiar. Nós vimos semana passada sobre esse desencadeamento. Se nós ficarmos nesse lugar de ofensa, nós seremos prisioneiros de Satanás. E ao invés de fazermos a vontade de Deus, porque nós estamos ofendidos, nós então faremos a vontade de Deus, e faremos isso traindo e odiando. E a gente vê que o ódio é o resultado de alguém que está ofendido. E vimos então Deus falando com a nossa vida para não ficarmos nesse lugar de ofensa. E vimos também na semana passada que existem duas categorias de pessoas. Existe a categoria de pessoas que acham que estão ofendidas, e existe a categoria de pessoas que de fato estão ofendidas. O que Deus tem tratado conosco é para a gente poder ter um ano da construção, como nós vimos, e podermos edificar a nossa vida baseado em tudo quanto Deus tem para nós. Irmãos, não podemos estar presos, porque se nós estamos ofendidos, nós estamos presos, estamos nas mãos do diabo fazendo a vontade dele, e é claro que nós não queremos fazer isso. E a gente vê então que no nosso meio existe esse escândalo, existe essa armadilha bolado por Satanás. Vá comigo agora para Provérbios, capítulo de número 6. Hoje a gente vai ler um pouquinho da Bíblia também. Provérbios, capítulo 6, 16. Provérbios, capítulo 6, verso de número 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nós vimos e aprendemos que quando eu estou ofendido, eu levanto muro de proteção. E a gente não quer que ninguém nos toque, fale conosco ou se aproxime quando nós estamos nesse lugar da ofensa. E aí, uma defesa natural de quem está ofendido é atacar. E esse ataque é uma traição, porque eu vou precisar descredenciar aquela pessoa que me ofendeu, para que eu me sinta, então, resguardado no direito de poder viver a minha ofensa, se eu posso dizer assim. E a gente viu que é muito normal e natural, quando eu levanto uma barreira, eu vou ter que atirar flechas e começar a falar mal das pessoas. Mas esse texto de Provérbios diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta, e a 7ª coisa é aquele que provoca discórdia. Mas uma coisa que a gente viu, que quem vai nos ofender não é o nosso inimigo. Quem nos ofende é alguém que nós amamos, é um amigo, é um colega, é alguém que está sentado à mesa conosco nessa manhã, que de fato vai nos ofender, vai talvez fazer alguma coisa, soltar uma palavra, um gesto, uma atitude que vai nos colocar nesse caminho. E a Bíblia diz que o Senhor detesta isso, é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E para que eu me sinta então na defesa, eu vou ter que desqualificar o meu irmão e falar para todo mundo: não confie nele, porque ele faz isso, ele pensa dessa forma, ele age assim. E muitas vezes nós damos às pessoas munição, e a Bíblia diz que o Senhor detesta aquele que provoca discórdia. E é irmão provocando discórdia entre irmão. A Bíblia está dizendo que nesses dias, queridos, nós seremos tentados a ficar em uma armadilha. Nós seremos seduzidos e nós não podemos evitar esse tipo de coisa. Mas o que Deus tem falado para nós é: saia do lugar da ofensa. Se você não sair do lugar da ofensa, você vai fazer a vontade do diabo. E o diabo vai poder te manipular. E muitas vezes, pela
raiz da amargura, da ofensa que aconteceu conosco, nós sairemos disseminando essa raiz de amargura para todo mundo, para todos os lados, porque nós estamos amargurados, ofendidos. Se nós insistirmos em ficarmos nesse lugar, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. E o Senhor está nos chamando para a gente sair desse lugar. Então, não dê ouvidos a alguém que começa a falar mal de outra pessoa, porque essa pessoa está ofendida. E quando estamos ofendidos, nós estamos disseminando amarguras. Então, se alguém te chama para falar mal de outra pessoa, não dê ouvido. O seu ouvido não é lata de lixo para que as pessoas possam ficar vomitando a amargura de uma ofensa, de um escândalo que elas passaram na sua vida. Se alguém te chamar, olha, deixa eu te falar de fulano de tal, fala muito obrigado, ele não está aqui entre nós, eu passo. Ah, mas é colega. Nós caímos numa armadilha do diabo, porque a gente tem aquele negócio de abrir o coração. Já viu? A gente não diz assim, eu vou vomitar a amargura da minha vida. A gente não diz assim, eu vou vomitar uma amargura em você, eu vou abrir o meu coração. E de novo, eu vou dar um exemplo do meu filho, porque lá em casa a gente resolve, para ninguém ficar mal comigo. Mas é como se eu chegasse e falasse assim, olha, não deem voto no Samuel. Se o Samuel chamar vocês para sair a fazer alguma coisa, não vá, porque o Samuel, ele é enganador, ele não leva a carteira dele e diz na hora de rachar a conta que esqueceu a carteira em casa e a gente tem que rachar a conta. E alguém falou para ele, tem o Pix, mas a bateria do meu celular acabou, eu não posso fazer o Pix. Ou seja, eu, quando estou na defensiva, eu preciso falar mal de todas as pessoas. Mas se alguém te chamar para falar mal de Samuel ou de qualquer outro que seja, você diz, meu irmão, minha irmã, com todo carinho, você está no lugar da ofensa, saia desse lugar, porque você está difamando seu irmão. Que a Bíblia deixou muito clara que Deus detesta é aquele que provoca discórdia entre irmãos. E a Bíblia declara que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente é fácil falar mal de liderança, dos nossos líderes direto, dos nossos pastores, dos nossos pais, que são pessoas de autoridade, dos nossos chefes, aqueles do trabalho. É muito fácil a gente simplesmente achar que isso não tem problema. Então, se o seu pastor, se o seu pai, o seu pastor sou eu, né? Se eu, ou se o seu pai, a sua esposa, alguém te ofendeu, então saia desse lugar, porque senão você vai começar a falar mal e vai provocar discórdia entre irmãos. E a Bíblia diz que Deus detesta essas coisas. E é muito interessante, porque às vezes nós achamos que de fato fomos maltratados, mas Jesus de fato nos chama para sair desse lugar, para que a gente possa viver a vida plena e abundante que Deus nos tem dado. Existe um grupo que acha que foi maltratado, mas existe outro grupo que de fato foi maltratado. E eu queria falar para nós nessa manhã da Páscoa, desse momento em que nós estamos celebrando a vida, a ressurreição de Jesus, se de fato nós fomos maltratados, ofendidos, se de fato nos escandalizaram e se de fato fizeram algo na nossa vida, qual é a posição que nós precisamos tomar na nossa vida e a gente poder caminhar e viver e desfrutar o que Deus tem para nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você tem o direito de estar ofendido com alguma coisa que o seu irmão, veja bem, nós ficamos ofendidos com algo que alguém do nosso círculo íntimo fez contra nós. Ninguém vai nos ofender que nós não conhecemos. Quem nos ofende, nos coloca nesse lugar, é de fato alguém que nós nos relacionamos. A pergunta é, você tem o direito de estar ofendido? E a resposta é sim, você tem todo o direito de ficar ofendido. Mas o sensato é sair desse lugar, porque aquele que se ofende, aquele que fica escandalizado, e Jesus diz que essas coisas virão, eles farão com que nós venhamos fazer a vontade do diabo. E eu sei que nenhum filho de Deus quer fazer a vontade do diabo, mas se ficamos no lugar da ofensa, é exatamente isso que acontece.
Deus é um Deus que nos dá escolha. É claro que Ele nos aconselha. Quando Deus encontra com Abraão, Ele fala para Abraão: Abraão, eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá um conselho: escolhe a vida para que você viva. Mas Abraão, se você rejeitar a vida, você já escolheu a morte. Abraão, se você rejeitar a bênção, você já escolheu a maldição. E aí, irmãos, não é que Deus coloca isso na nossa vida. Se nós rejeitamos deliberadamente a Cristo, nós escolhemos o pecado. Se rejeitamos deliberadamente a vida, nós escolhemos a morte. Se rejeitamos deliberadamente tudo aquilo que Cristo nos vem dar, nós estamos abraçando a maldição e vamos viver as consequências da nossa escolha. E não é que Deus está nos punindo, é que Deus nos dá o direito de escolha. Por isso, o primeiro direito de escolha que Ele nos dá é de abraçarmos ou rejeitarmos a vida, de abraçarmos a Cristo ou rejeitarmos a vida. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Quem não escolhe a vida, já escolheu a morte e arca com as suas consequências. Por isso, respondendo a pergunta, nós podemos ficar ofendidos? Sim, podemos, mas a Bíblia nos orienta: saia do lugar da ofensa, para que de fato a gente não venha ser escravo, prisioneiro de Satanás. E talvez o melhor exemplo que a Bíblia nos dê é de José do Egito, o homem mais conhecido, filme mais, talvez falado no meio evangélico. E é interessante que José, ele era odiado. Diga comigo, odiado. Beleza, para um pouquinho. Nós já sabemos que a Bíblia nos ensinou que o ódio é a terceira etapa. Qual que é a primeira? Ofensa. Quem é ofendido levanta muros, e o que ele vai fazer? Ele vai trair. E depois de trair, ele vai odiar. Eu não aguento ver mais essa pessoa. Ele foi ofendido, não saiu do lugar da ofensa, levantou muros, traiu essa pessoa, porque veja bem, o meu inimigo não me trai. Quem é que me trai? Quem me trai é o meu amigo. E o meu amigo começou a me trair, ele começou a disseminar o mal no meio, ele começou a falar em verdade, ele começou a julgar um monte de outras coisas, e depois ele começa a odiar. E quantas vezes a gente já teve que viver com isso? É irmão mudando de igreja porque um irmão odeia outro, eu não posso ver aquela pessoa. E vai ser assim, porque no outro lugar que ele também vai encontrar alguém que vai magoá-lo, que vai ofendê-lo. E se ele não sair desse lugar, não vai ter igreja no mundo que essa pessoa vai conseguir. Porque o problema não está em ela sair do lugar, está em ela sair da ofensa. Não ficar trocando de igreja para resolver todas essas coisas. Então eu disse para vocês que José era odiado. O ódio é porque os seus irmãos já estavam ofendidos, já estavam levantando uma barreira, não queriam nem mais conversar com José, e aí então estavam odiando José, porque ele era o filho preferido de seu pai. Não foi José que pediu para o pai algo novo, algo revigorante, uma túnica diferente de demais irmãos. O negócio é que Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas, né? Um nome esquisito de falar, mas era, né? Era a serva da mulher. As mulheres nessa época tinham servas e tinham, as suas servas chamavam concubinas. E havia então uma disputa entre elas para se ter um filho. E Jacó amava Raquel e se casou em primeiro lugar com Lia. Raquel era estéril e Raquel não havia dado filhos para Jacó. E o que acontece é que Lia havia dado filhos para Jacó. Então Raquel fala: toma a minha serva e tem filhos por intermédio da minha serva. E aconteceu então que começou uma disputa entre elas. Mas José é o 11º filho de Jacó, o filho da sua amada esposa Raquel. E aí a gente vê então que havia uma predileção pelo 11º filho, porque era o filho da mulher a quem ele amava. E logo depois Raquel tem Benjamim, morre no parto de seu filho. Já estudamos aqui o papel de um pai, né? O nome de Benjamim seria Benoni, filho da minha aflição, mas um pai falou: não, eu estou aqui para mudar o destino do meu filho. Já estudamos isso. Então José era odiado por seus irmãos porque ele era o filho preferido do seu pai, porque ele era filho de Raquel, a mulher que ele amava. Então ele era desprezado pelos seus irmãos
por conta do favoritismo e que acabou os separando, levantaram o muro da traição e ainda o seu pai lhe dá uma túnica colorida. Todo mundo usava algodão cru. Né? Sabe o que é algodão cru? É aquela coisa que não tem cor, nem nenhuma, e vê um menino com um negócio todo listado, zebrado, bacana, porque o pai havia dado. E nesse meio Deus dá 2 sonhos a José. No primeiro sonho, ele viu feixes no campo, e o feixe de José ficava de pé, e enquanto os feixes dos seus irmãos se inclinavam sobre ele. Vamos entender o ambiente familiar que nós estamos vivendo. Tem um irmão que eu odeio, porque o meu pai prefere ele a todos nós. E aí esse irmão que eu odeio, numa reunião como essa nossa, ele se levanta e diz: escutem, essa noite eu tive um sonho. E o pai e a mãe devem ter falado: contem para nós. Os irmãos já estavam odiando ele, né? E ele diz: olha, sonhei com 11 feixes, o meu feixe subia mais, os feixes de vocês se dobravam aos meus. Para quem já está odiando alguém, é a melhor coisa agora. Nós vamos pegar esse cara na curva, nós vamos dar um corretivo nele, né? Mas depois ele tem um segundo sonho. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas. O sol representando o seu pai, a lua representando a sua mãe, e as estrelas representando os seus irmãos se inclinaram diante dele. E José contou os 2 sonhos, e os irmãos, obviamente, ficaram muito entusiasmados, né? Agora seus irmãos que já o odiavam, passaram a odiá-lo mais ainda. E pouco depois, seus 10 irmãos foram levar o seu rebanho para o pasto, e Jacó então envia José para ver o trabalho dos seus irmãos. Olha o perigo de nós odiarmos alguém no nosso coração. Quando viram José se aproximando, eles já estavam traindo José há muito tempo. Eles disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, veremos o que será feito do seu sonho. Irmãos, não pode haver esse sentimento no nosso coração. Não podemos ficar retendo a ofensa. Olha o tanto que isso é danoso na nossa vida. Quando nós não entendemos o princípio de que a ofensa ou o escândalo é uma armadilha, e essa é a palavra que nós vimos, na qual o diabo nos pega. E se ele nos pega, ele começa a nos levar nesse processo. Quando vem o irmão, eles falam: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e a gente vai querer ver o que vai acontecer dos seus sonhos, né? Ele está dizendo que vai ser o nosso líder. Como que ele vai nos liderar morto? Vamos matá-lo. E assim acontece nas pessoas que estão nesse lugar de escândalo, de ofensa. Quando nós lemos o Evangelho, o que acontece com os fariseus, com os sacerdotes que estão ali? Não concordamos com Jesus. O que a gente vai fazer com Jesus? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E quantas vezes nós estamos correndo atrás de alguém ou de alguma coisa para matar, porque nos ofendeu, porque ele sonhou. Eu acho que Deus é melhor com ele do que comigo. Eu acho que Deus ouve mais o Samuel do que a mim. Então, Deus, faz alguma coisa dar errado com esse menino, porque eu não gosto dessas coisas. E assim a gente vai caminhando. E a pior coisa que a gente viu ontem é que quem está ofendido diz que está tudo muito bem. Ele nunca vai dizer que tem alguma coisa errada. Não, está tudo bem. Mas quando essa pessoa que eu odeio senta na mesa que eu estou, eu vou pedir para os irmãos: irmãos, licença, eu vou ali no banheiro, eu preciso fazer alguma coisa, e a gente sai para não ficar convivendo com esse tipo de pessoa. Entende o tanto que isso é danoso? E aí seus irmãos então tiveram uma ideia: vamos jogar ele numa cisterna para que ele morra. Pegaram a túnica, mancharam com sangue, vocês conhecem a história, foram convencer Jacó que seu filho José havia sido devorado por algum animal. Depois que jogaram José na cisterna, eles viram uma caravana de ismaelitas passando, indo para o Egito. Então Judá, seu irmão, disse: vamos só pensar numa coisa melhor. Se deixar que ele apodreça na cisterna, não vai ter proveito nenhum.
vamos ganhar um dinheiro com ele, apesar de que a gente querer vê-lo morto, nós vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo para que ele vá para ser escravo longe lá, e aí é como se ele estivesse morto. Só que além dele estar morto para a gente, ele não vai nos importunar e a gente vai poder dividir o lucro, porque a gente vai vender. É um menino novo, aproximadamente 17 anos, né, que ele tinha, e aí então a gente tem essa ideia boa, e dessa forma venderam ele por 20 ciclos de prata. José os ofendera, por isso eles o traíram, privando da sua herança, da sua família. Agora a gente precisa entender o que é que está por trás disso tudo aqui. Nós entendemos, irmãos, pelo chamado de Deus, que Deus chama Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência, ela será como as estrelas dos céus ou como a areia do mar. E Deus ainda faz um desafio: conte as estrelas dos céus, conte a areia do mar, se é que você pode. E havia então uma promessa. Então Abraão tem o seu filho Isaque, Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel, de onde vêm as 12 tribos, das quais José era uma. Seus irmãos não estavam simplesmente ofendidos e o traindo, estavam tentando cortar uma promessa de Deus na vida de José, porque ele era um daqueles que receberia a promessa de Deus. Ele era descendente direto de Abraão, Abraão era o seu avô, e por ser o seu avô, Abraão então lhe havia conferido algo, havia uma promessa sobre a vida de José, e José então ele é cortado da herança de toda a sua família. E foram seus irmãos que fizeram isso com ele. Mesmo pai, mesma carne e mesmo sangue. Eles já estavam no estágio do ódio. O ódio nos faz isso. O ódio rouba o nosso tempo. Porque eu fico todo dia bolando como é que eu vou fazer para descontar, para trazer à tona a vergonha daquela pessoa. Como é que eu vou fazer para que todo mundo veja quão mal ela é, porque ela me ofendeu. E porque me ofendeu, ele não pode fazer o que ele faz. Ele não pode subir, ele não pode cantar, ele não pode falar, ele não pode orar, ele não pode fazer nada. Essa pessoa tem que morrer. E aí nós nos achamos o direito de nos tornarmos juízes, de julgarmos os nossos irmãos. E aí conhecemos a história. José é vendido para um homem chamado Potifar, capitão da guarda, e por lá, na casa de Potifar, ele fica 10 anos servindo Potifar. Agora veja bem, alguém que é cortado da sua família, da sua herança, ele vê seus irmãos pegando a sua túnica, vem matando um animal, então ele entende que nunca mais ele teve notícias da sua família, e havia algo no coração de José: meu pai não vai me procurar. Não vai. Por que meu pai não vai me procurar? Porque os meus irmãos contaram para o meu pai que eu morri. Pegaram a minha túnica, mataram um animal, colocaram o sangue do animal na minha túnica e falaram para o meu pai que eu morri. Meu pai não veio me procurar. Eu estou aqui em uma terra, escravo, sozinho, numa língua diferente, cortado da herança do meu Deus, tendo sido feito escravos. Ele não tinha mais esperança de que seu pai o resgatasse. Interessante, irmãos, é que quando a gente lê a história de José, a gente já sabe como que a história de José termina. Mas coloque-se no lugar de José, porque a única coisa que José sabe nesse momento até então é que seus irmãos o odeiam e que seus irmãos tentam destruir a sua vida. E naquele tempo, a vida de um filho era algo poderoso, porque um filho, ele carregava a herança do nome do seu pai. O filho era aquele que fazia progredir o nome. Alguns autores colocam que uma mulher, o pai tinha que dar o dote, ela era trocada por alguns camelos conforme era a posse do pai, mas o homem carregava o nome, o homem carregava a herança, o homem era o herdeiro do seu pai, e era muito importante, era tudo para um filho poder carregar o nome do seu pai, receber a herança que ele tinha. Agora, vamos só pensar um pouquinho em José. José é herdeiro de uma promessa. O seu pai é um homem rico. A gente viu as posses que Jacó tinha quando ele volta lá, da casa do seu sogro Labão.
Abraão era um homem rico, Isaac era um homem rico, temos toda essa linha. Eles tinham animais, eles tinham servos e servas, e José é tirado de tudo isso. José então é agora feito escravo. Uma coisa é você nascer escravo, estar acostumado com aquilo. Outra coisa é você ser herdeiro de uma promessa espiritual e de uma fortuna que seu pai tem para te dar. E agora você é feito escravo. Ele teve tudo roubado por conta dos seus irmãos. Teve a promessa de Deus, um futuro roubado. E alguém que é vendido a escravo para outro país, ele permanece escravo até a morte. Em Israel tinha o ano do jubileu, aos 50 anos, todo escravo tinha que ser liberto, mas não havia isso em outras nações. A mulher com quem ele se casasse seria escrava, os filhos nascidos seriam escravos. Se a gente puder fazer uma figura do que era José, José era um morto-vivo, porque ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho da parte de Deus, mas ele estava morto. Nada daquilo que era plausível na sua vida estava acontecendo. E a gente pode imaginar então José como morto-vivo. O que aconteceu com José em sua cultura era muito pior do que a morte. Um homem livre, herdeiro, ser feito escravo, era melhor ele morrer do que viver desse jeito. E parecia que ele nunca mais veria o seu pai e a realização de seu sonho dado por Deus. Porque ele está longe de casa, seu pai não vai procurá-lo de forma alguma, porque ele pensa que seu pai está morto, e a única coisa que ele tem é um sonho. Ele diz: eu estou sendo perseguido porque eu obedeci a Deus, eu fui fiel, eu fui justo, meus irmãos fizeram aquilo que era mal, eu não compactuei com eles, e agora eu estou sendo punido. Talvez a gente está assim também. Eu abri mão do pecado, eu abri mão de riquezas que não são riquezas que a gente devia manter no nosso meio, eu abri mão de muitas coisas, e só o mal me acontece. Parece que nada dá certo na minha vida, nada caminha, nada do que eu tenho prospera, mas eu estou me mantendo fiel ao Senhor. Eu não estou entrando em negócios que são escusos, errados, eu não estou negligenciando Deus em absolutamente nada, eu estou fazendo tudo aquilo que é certo. Esse era o pensamento que José tinha na sua vida e na sua caminhada. Ele agora era propriedade de um outro homem. E a gente entende então que não havia mais esperança para José de uma forma natural. E o tempo de José passava, mas é interessante que José encontra agora favor diante do seu dono. Potifar e toda a casa que possuía era tudo debaixo agora do governo de José. E todas as condições então se tornam favoráveis. Talvez José comece a pensar um pouquinho em poder escapar desse lugar da ofensa, que ele foi injustiçado, ele foi maltratado, ele foi vendido, e seus irmãos odiaram a ponto de o matarem. Eles o deixariam ali para ser morto, e as coisas começam agora a mudar a direção. Ele consegue o favor do seu Senhor, ele governa a casa, ele coloca tudo agora no lugar devido. Mas algo muito errado estava sendo gerado no coração da esposa de Potifar. Ela lançava olhares para José e queria cometer adultério com ele. A Bíblia diz que diariamente, todo dia, aquela mulher se insinuava para José. Tomava banho, passava perfume, colocava sua melhor roupa e chamava o mordomo para poder servi-la. E todos os dias, Potifar está para a guerra, deite-se comigo. Ele dizia: eu temo a Deus, e o meu Senhor me fez chefe de tudo na sua casa, menos sobre você. Eu não vou desonrar o meu Senhor. Mas diariamente ela tentava seduzi-lo e ele recusava. E mesmo sem ver qualquer sinal da promessa acontecendo, José mantinha-se fiel a Deus. E é interessante, irmãos, porque às vezes a gente vai ficando cansado, às vezes a gente não vê nada acontecer, e às vezes vem uma proposta para a gente que a gente fala: tá bom, já que nada de bom vai acontecer nesse aspecto, quer saber de alguma coisa?
A gente tem o jargão hoje, né? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer, eu vou experimentar, eu vou viver, porque nada de bom acontece comigo. E esse é um pensamento enganoso, é um dardo inflamado que o diabo tem lançado sobre nós. Vou voltar para aquelas coisas nas quais eu tinha aconchego, aquelas coisas que faziam o meu coração, que está doído e gritado e ofendido, me aquietar. Aí alguns voltam para o sexo fácil, outros para as drogas, outros para as bebidas, outros para qualquer coisa, né? Para o jogo, para o vício, para alguma coisa que confortava o coração, porque a gente acha que a gente caminhou 5 anos com Deus, mantendo intacta a nossa fé, não tem problema agora, nada está acontecendo, me cansei. Será que é isso mesmo, irmãos? Vamos desistir de Deus e daquilo que de fato Deus tem provocado e colocado para nós? Ou será que a gente vai, de fato, caminhar e entender o processo de Deus? José é alguém que se manteve fiel. E a gente sabe da história. Ele é acusado exatamente naquilo que ele está evitando. Ele está evitando o adultério e ele é acusado exatamente daquilo que ele está evitando. Eu sei que tem lutas, irmãos, nas quais nós estamos caminhando e batendo contra elas. E é exatamente nesse ponto que a gente está evitando que a gente pode ser acusado de ter quebrado a promessa de Deus para a nossa vida. E sabem a história, a mulher agarra José, José deixa sua roupa, sai correndo e ela grita, socorro, ele está tentando me estuprar, e a gente conhece a história, e José vai parar na prisão de Faraó, injustamente. E aí José olha para todas as coisas. Primeiro, meus irmãos me odeiam injustamente. Meus irmãos queriam me matar, mas não existe nenhum motivo para que eu seja morto pelos meus irmãos. Agora essa mulher inventa uma mentira contra mim. E aí a gente se pergunta, por que é que José vai parar numa prisão? Por que é que Potifar não mata? Porque a prisão naquele tempo era algo assim, insalubre ao máximo. Prisão naquele tempo era um lugar, muitas vezes, numa caverna, jogado ali, a umidade era alta. Hoje, os nossos presos, eles têm uma regalia comparado àquilo que tem. Eles tomam banho de sol. Quem disse que havia qualquer possibilidade de entrar um raio de sol naquele lugar? E aí, eles tinham a ração da sobrevivência, era pão e água. Sabe o que a prisão naquela época fazia? Vamos manter esse cara preso para a gente alongar o seu sofrimento. A gente não quer que ele morra, porque se ele morre, o sofrimento acaba. Mas se ele está na prisão, a pão e água, o que é que vai acontecer? Nós vamos prolongar o seu sofrimento. Era assim que acontecia naqueles dias. Os prisioneiros eram deixados ali para apodrecerem. Olha comigo o Salmo de número 105, abre comigo aí. Salmo 105, verso de número 18. Salmo 105, verso de número 18, diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. O Salmo 105 fala sobre José. Só peguei essa parte. Se você ler os versículos antes, vocês vão ver que ele está tratando de José. Agora pensem bem, ele está no lugar para apodrecer, literalmente. Como é que ele vai apodrecer? Ele vai apodrecer num lugar úmido, onde ele não recebe sol, não recebe nada, seu sofrimento é prolongado, e diz o texto que nos seus pés haviam correntes, e no seu pescoço havia ferro. E a Bíblia diz que isso chegou a machucar os pés de José. Ele tinha isso tudo. Agora, eu quero que você compare o que José tem passado com a ofensa que você tem sentido. Por que é que você está ofendido? Por alguém que não te cumprimentou? Por alguém que não atendeu o telefone na hora que você ligou para ele? Por alguém que fez alguma coisa que você não concordou? Isso te ofendeu? Fez com que você levantasse muros? Começasse a atrair essa pessoa e passasse a odiá-la?
Pense José, que de novo se encontra nesse mesmo lugar. Prisão, naquela época, não era para corrigir, era para aumentar o sofrimento. E esse é o quadro que nós temos pintado aqui. E aí a gente vê que José foi largado no calabouço para morrer. Se ele fosse egípcio, ele podia até ter a chance de ser libertado. Mas como escravo e estrangeiro, esquece. Acusado ainda de estupro contra a mulher do cara da guarda de Faraó, ele tinha pouca ou nenhuma esperança. E José tinha uma liberdade muito limitada, mas ele tinha o direito de escolher a reação a tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele sentia ofendido, amargurado com os irmãos e até com Deus. Ele podia até sentir. Ofendido e amargurado com os irmãos e com o próprio Deus. Porque ele podia culpar Deus. Por que o Senhor me deu esse sonho? Por que eu fui sonhar que os meus irmãos estavam se dobrando sobre mim? Esse sonho que o Senhor me deu só serviu para atiçar mais ainda o ódio deles por mim. E ele podia também estar assim com os seus irmãos. Ele podia desistir da esperança no cumprimento da promessa divina, sem motivação nenhuma para viver. Para José, tudo se resumia nos seus irmãos. Eles eram a força que o jogaram na cisterna, que o venderam para o Egito. Ele estava na prisão exatamente por isso. E José pensava como que as coisas poderiam ser diferentes quando o sonho dele se cumprisse. É aí que vem o grande problema. E é aí que eu quero começar a pregar para nós nessa manhã. Se o que Deus disse para mim foi verdade, um dia eu vou estar no poder. Quando eles se ajoelharem diante de mim, eu vou fazer eles comerem terra, eu vou fazer eles comerem capim, eu vou esfregar eles até sair fogo do apito da pele deles com tudo aquilo que tem. Eu vou mandar os cavalos saírem correndo, arrastando eles. Eu não sei. Eles dizem que os presos de hoje, eles ficam na cadeia bolando quando saírem de lá, como que eles vão cometer outros crimes. A gente pode pensar um monte de coisa de José. O dia que isso acontecer, aí ele devia ficar lá na prisão falando na sua mente, ora mesmo, para que tudo aquilo que Deus falou para a minha vida não aconteça, porque se acontecer, o lugar de vocês está marcado. Se isso acontecer, o lugar de vocês está preparado. Se isso acontecer, vocês vão ver aquilo que vai acontecer. Quantas vezes nós já nos pegamos pensando e maquinando como descontar a ofensa que nos fizeram nas outras pessoas? E eu entendo que José não estava pensando em absolutamente nada disso. Ele não caiu na armadilha de Satanás, ele não caiu na ofensa. Embora o foco da vida de José pudesse ser seus irmãos, José não culpava os seus irmãos. Mas a gente coloca culpa em tudo isso. Às vezes nós dizemos assim, se não fosse a minha esposa, eu poderia estar no ministério. Foi ela que impediu aquilo que um dia eu sonhei. Se não fosse o meu marido, eu poderia ocupar um lugar de liderança na igreja. Mas aquele miserável, ele me envergonha em todo tempo e eu não posso vir e fazer aquilo que ele tem. Talvez a gente pense assim, se não fossem os meus pais, eu poderia ter tido uma vida normal. Eles são culpados por tudo isso que eu estou passando, do jeito que eu me encontro hoje. Como é que todo mundo tem pai normal e eu não? Os meus pais, se eles não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais bem-sucedido no meu casamento. Se não fosse o pastor, o meu pastor, ele me reprimiu e tirou a minha liberdade, aquilo que eu estava querendo fazer na igreja, a culpa é dele, porque ele não permitiu que eu seguisse o destino que Deus me deu no meu ministério. Ele abençoou e deixou outras pessoas passarem na minha frente. Ou talvez, se não fosse meu ex-marido,
Talvez se não fossem os meus filhos, eu teria uma vida financeira hoje muito mais tranquila. Se não fosse aquela mulher da igreja, eu ainda teria respeito dos líderes. Por causa das fofocas, ela destruiu a minha reputação e hoje eu não sou mais respeitado na minha igreja, na minha comunidade. E quantas coisas, irmãos, a gente pode colocar o nome. Foi o meu filho que me envergonha e que não me deixa hoje assumir um lugar na igreja. Foi a minha esposa, foi o meu marido, foi o meu líder, foi o meu pastor, foi o líder do ministério que eu estava. José podia colocar o foco em todas as coisas. José podia colocar o foco nos seus irmãos e podia passar a vida inteira maquinando mal contra os seus irmãos. José podia ter dito: quanto mais eu obedeço a Deus, pior as coisas ficam. Quantas vezes nós já pensamos isso? Mas sabe de uma coisa? José escolheu sair do lugar da ofensa. Você não vê José reclamando uma vez só sequer. Reclamar é o mesmo que dizer para Deus: Deus, se você fizesse as coisas diferentes, ou melhor ainda, reclamar de Deus é dizer: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia diferente. Deus, você não é um Deus que sabe de todas as coisas. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo que nós somos melhores do que Deus. Quando reclamamos, estamos dizendo: olha, eu queria ser Deus, estar no seu lugar, porque eu faria as coisas diferentes. Agora, imagine Deus ouvindo isso de nós. Você está dizendo que se você fosse eu, faria as coisas de um modo diferente. Você está dizendo que eu não sei agir corretamente. Aí, o que a gente precisa entender, que você pode até não falar, mas aprendemos aqui que nós não somos aquilo que nós falamos. É o jeito que nós agimos que mostra para Deus, de fato, o que nós pensamos dele. Em momento algum, José abriu a sua boca. José reclamou. O que a gente precisa entender é que nesse mundo a gente vai encontrar resistência e oposição. Nós que somos cristãos, o fluxo do mundo é contrário ao fluxo do reino de Deus. O fluxo do mundo vai para cá, o do reino de Deus vai para o outro lado. Então saiba de uma coisa: nós vamos encontrar resistência e nós vamos encontrar oposição. Agora, a forma como nós enfrentamos a resistência e a oposição vai determinar o nosso futuro. Uma coisa é certa, irmãos, tudo isso vai passar, contanto que você não fique no lugar da ofensa. Tudo vai passar, desde que você não fique no lugar da ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para você: se José estivesse ofendido com seus irmãos e com Deus, ele diria: quando eu sair dessa prisão, matarei todos os meus irmãos. Se ele estivesse ofendido, ele sairia da prisão. Se ele tivesse ofendido, ele perderia o tempo todo fazendo todas essas coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele estivesse de fato ofendido, Deus não permitiria que José saísse da prisão. Porque se ele matasse os seus irmãos, ele mataria as tribos de Israel. Seus irmãos foram aqueles que encabeçaram as tribos de Israel. Se ele estivesse ofendido, estivesse planejando mal ao sair da prisão, ele colocaria cada um deles ali de alguma forma e ele mataria o sonho e a promessa de Deus. Se ele estivesse ofendido, ele destruiria aquilo que era plano de Deus, era sonho. Porque o sonho de Deus não era fazer tudo em cima da vida de José. José era importante para a preservação da vida. E aí, se José tivesse matado seus irmãos, um monte de outras coisas aconteceriam. O destino final de José seria na prisão. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Hoje nós estamos aqui para celebrar como família um almoço em conjunto. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Cada um trouxe algo, nós vamos compartilhar aquilo que é comum entre nós. Nós vamos compartilhar aquilo que é normal, aquilo que é produção de todos nós juntos, adorando o Senhor. A Páscoa é o momento da libertação. A Páscoa é quando Israel deixa de ser prisioneiro. É bem semelhante. A Páscoa é quando Israel sai da prisão e vai para a liberdade. A Páscoa, a palavra Páscoa é a palavra passagem.
E graças a Deus que hoje a gente está aqui para fazer algo diferente. Não vamos cair no comércio que tudo tem. Não temos aqui o chocolate que representa a Páscoa para muitos. Nós temos essa realidade que Deus nos trouxe. A Páscoa é o momento de sairmos da prisão e de irmos para a liberdade. Mas para sairmos da prisão e irmos para a liberdade, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida. A gente tem que abrir mão dessa ofensa, a gente tem que abrir mão dessa pessoa que nos magoou. A gente precisa baixar esses muros que foram levantados. A gente precisa derrubar esses empecilhos, a gente precisa estar livre. Sabe o que tirou José da prisão? Porque José saiu em primeiro lugar do lugar da ofensa. José não estava habitando no lugar da ofensa. José pôde ser tirado da prisão e nós conhecemos a história. Vem dois servos de Faraó, vem o copeiro e vem o padeiro. E eles estão ali com José, e ambos têm um sonho. E como José já tinha tido sonhos, e aí eles contam o seu sonho para José. O padeiro tinha um cesto de pães sobre a sua cabeça, e vieram os corvos e comeram os pães. E José disse para ele: não tenho uma notícia muito boa para te dar. Você vai morrer. Faraó vai te executar. Mas o outro, o copeiro do rei, teve um sonho diferente. E José ainda o adverte, dizendo: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui injustamente. Sou acusado de estupro, eu não estuprei. Você vai voltar e vai estar diante de Faraó. E eu quero te pedir um favor. Em chegando diante de Faraó, fale de mim. Diga que existe um homem que está preso injustamente para que Faraó faça justiça. E aquele homem foi e não falou de José por 2 anos. Ele está numa cadeia, lugar de apodrecer. 2 anos. Seu sofrimento tem sido estendido. E talvez ele vê naqueles homens a oportunidade que ele estava querendo. O copeiro, eu falei com o copeiro, fala para mim, de mim para Faraó. Fala que tem alguém aqui desse jeito, dessa forma, mas ainda não foi dessa vez. Até que Deus dá um sonho para Faraó. E no sonho que Deus dá para Faraó, o copeiro se lembra. Tem um homem na cadeia, tem um israelita lá, não israelita ele é chamado, tem um hebreu lá na cadeia que ele interpreta sonhos. Agora, José só saiu da cadeia porque ele não estava no lugar da ofensa, porque senão ele ia apodrecer ali. E a Bíblia fala exatamente disso. A Páscoa fala dessa passagem. Deus está querendo te tirar dessa prisão que você está nela. Deus está querendo trazer a libertação para você. Deus está querendo que você tenha a vida plena e a vida abundante que Jesus veio trazer. E a vida plena e a vida abundante, ela só pode acontecer se você não ficar na cadeia. O que tirou José da cadeia foi ele não ficar no lugar da ofensa. E você conhece bem a história. José é levado ao posto de comandante de todo Israel, de todo o Egito. E lá vem seus irmãos com fome. Ele lhes dá comida. Ele não chama Potifar, não chama a mulher de Potifar e diz: olha, você mentiu contra mim, você vai para a cadeia no meu lugar. Ele não chama o copeiro e diz: miserável, eu fiquei lá 2 anos, peguei uma tuberculose, 3 pneumonias, quase morri. A cadeia que estava no meu pé já não ficava mais, de tanto que eu emagreci lá, estava pele e osso. Você vai ver comigo. Não. Olha o que ele passou, irmãos. Às vezes nós ficamos com ressentimento de alguém que falou alguma coisa contra a gente. Estamos ofendidos. Sabe, chegou o momento de nós comemorarmos uma Páscoa, talvez como nunca antes comemoramos na nossa vida. Nós providenciamos o cordeiro. Não vamos fazer a ceia, nós vamos comer o cordeiro, como eles faziam.
porque foi aquele cordeiro para cada família que era suficiente. O seu sangue que passou as portas, que ele nos livrou da morte. Mas o Senhor te chama hoje. Sai dessa prisão, sai dessa cadeia. José só saiu da cadeia porque ele saiu do lugar da ofensa, porque senão ele ia fazer uma besteira. Talvez nós estamos esperando para sermos alçados como chefe, como líder, como alguma coisa, para dar a paga para todo mundo que nos fez algo. Saia do lugar da ofensa. Se você não sair do lugar da ofensa, você não vai para o lugar que Deus tem preparado para você. Quem nos tira da prisão é sairmos do lugar da ofensa. E nós vamos celebrar a nossa Páscoa dessa forma, saindo da prisão, saindo desse lugar. Queria que você ficasse de pé. E queremos orar para você, abençoando sua vida. Vem para fora. Não pegue a isca de Satanás. Não pegue. Não fique nesse lugar. Saia desse lugar. Saia da ofensa. Deixa Deus de fato te trazer esse novo tempo, aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Muitos de nós, ao ouvirmos essa mensagem especificamente, nós começamos a lembrar das pessoas que nós amamos, que foram colocadas como pais, mães, tios. Essa mensagem fala sobre um sonhador. Deus o fez assim, sonhador, colocou sonhos no coração de José. Uma coisa tão bonita quando a gente olha para a história dele. O sonho não morreu, o sonho se realizou. Porque nós aprendemos hoje que ele não ficou no lugar da ofensa. E enquanto eu ouvi o Eléu ministrar, estava pensando, Senhor, quantos sonhos estão aqui representados na vida de cada uma dessas pessoas. Eu não sei quem fala, mas não sei se é o Miles que falava isso, posso, né, Miles. Ele falava assim, o lugar mais cheio de potencial e sonhos no mundo. Não é no Vale do Silício, não é num berçário cheio de bebezinhos, é no cemitério, onde as pessoas enterraram seus sonhos, morreram, a vida acabou. Eu queria orar com você, como igreja, nesta manhã. Você fechasse os seus olhos agora e perguntasse para Deus, Deus, qual é o sonho que você me deu desde pequeno? Porque não importa se você estava numa família de terceira, quarta geração de crente, ou se a sua família era uma bagunça só, como se casa de crente não fosse bagunçada. Não importa. O que eu estou te perguntando, cadê o sonho que o Senhor colocou dentro do teu coração? Que visão Deus colocou em você? Talvez Deus tenha colocado desde pequeno em você uma profissão. Talvez Deus tenha colocado dentro de você uma empresa. Talvez Deus tenha colocado dentro de você uma organização que cuida das pessoas. Eu não sei o que Deus colocou, mas eu sei que Ele colocou. Porque cada um de nós, jovens, velhos, crianças, todos carregam essa semente, essa visão dentro de si. Feche seus olhos e pergunte, Senhor, que sonho a ofensa tentou enterrar? E eu vou chamar essa manhã, esse sonho para fora, porque eu escolho sair do lugar da ofensa. Às vezes o pai que foi embora não olhou para trás. Às vezes um pai que se separou da família e te deixou sem recursos,
Você olha para outra família, a família tem recursos. E você teve que construir a sua história sozinho. Quanta ofensa você carregou até agora? Às vezes uma mãe que foi a maior matadora de sonhos quando você abria sua boca. Às vezes um irmão que não ouvia, mas debochava. Saia do lugar da ofensa. O Senhor faz esse convite para você nessa manhã. Deixa a voz do Senhor, a voz do teu Pai, ser mais forte do que a ofensa dos seus irmãos, do pai, da mãe, da esposa, do marido. Vamos orar. É importante que você abra sua boca e ore essa manhã. Você declare. Às vezes você está tão ofendido com colegas, com amigos de escola. Na sua ingenuidade, você abriu seu coração, falou o que pensava e foi julgado, foi excluído, foi excluída. O Senhor sabe. Saia do lugar da ofensa. Seja livre nessa manhã. Quando saímos do lugar da ofensa, os sonhos de Deus podem florescer e encontrar um caminho para serem manifestos. Mas enquanto estamos no lugar da ofensa, carregando tantas vozes dentro de nós, os sonhos do Senhor não encontram lugar. Porque paramos a cada momento para lembrar daquele que nos ofendeu. Ser ofendido por parentes, por irmãos, pais, não é algo simples, dói, machuca. E o Senhor sabe. Ele sabe se compadecer de você. Ele é o irmão que você não teve. Ele é o pai que foi embora, mas ele está aqui com você. Ele é o pai que está sobre você. Ele é o marido que não te deixa. O Santo Espírito do Senhor é aquele que, como uma mãe, te acolhe todas as vezes, te encoraja, te orienta. Esse pensamento, muitas vezes, de comparação que você tem, talvez foi porque você ouviu teu pai, a tua mãe, admirando os seus irmãos, mas para você era sempre uma crítica. Eu te convido, saia do lugar da ofensa. Porque o Senhor te conhece e Ele colocou uma visão que só você pode implementar aqui na terra. Ore, querido, vamos orar. Vamos orar. Eu vou estar aqui cantando bem suavemente. A palavra diz que quando José faz ali aquele encontro com os irmãos, o choro dele era tão alto, tão alto, tão alto. Havia tanta coisa para sair de dentro dele, que toda a casa de Faraó ouviu. Deixa a ofensa sair da sua vida hoje. Deixa os sonhos de Deus começarem novamente a serem soprados dentro de você. Seja você o primeiro profeta na sua vida. Não abra mão da visão que Deus te deu. Mas abra mão das ofensas. Começa a orar. Abra sua boca, querido. Isso não é uma oração em silêncio. Isso é uma oração que a gente coloca de verdade. Senhor,
eu perdoo. Entendendo, eu perdoo. E libero o meu pai que me abandonou, que nunca quis saber de mim, e que me fez acreditar que eu não valia nada. Mas eu libero meu pai hoje, porque eu tenho um pai que não me abandonou. Eu tenho um pai que me gerou e me conhece intimamente e me trouxe até aqui. Me deu sonhos, família, amigos, irmãos, e me deu um futuro para que eu pudesse completar essa terra. Eu não sou um órfão, eu não sou uma órfã, eu sou uma filha de Deus. Eu libero minha mãe, que tantas vezes me ofendeu e deixou. Eu libero os meus irmãos que debochavam, criticavam. Eu libero. Eu saio do lugar da ofensa. Senhor, eu não quero mais olhar para o meu passado e sentir que alguém me deve alguma coisa. Porque em nome de Jesus, eu compreendi que eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Ore, querido, ore. Deixa o Senhor trazer agora clareza dos sonhos que Ele conquistou, dos sonhos que Ele colocou dentro de você. Paizinho querido, nessa manhã, de sonhos ativados, nós oramos, Senhor, com temor e tremor diante de Ti, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que as ofensas, Senhor, que vieram até nós, elas não foram poderosas bastante para matar os sonhos que o Senhor colocou na nossa vida. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos deu visões, o Senhor nos deu futuro, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu coragem. Mais do que todas essas coisas, o Senhor está conosco desde o início. O Senhor nos deu a Tua presença poderosa. Sopra, Senhor, sobre nós aqui nessa manhã, como filhos, como filhas. Sopra nessa manhã, Senhor, trazendo essa convicção de que os sonhos do Senhor não morrem, mas eles estão aqui e agora para serem renovados diante do Senhor. Nós oramos cadeias quebradas e os teus filhos andando em velocidade. Nós oramos, Senhor, para que o passado seja agora fechado pela porta do perdão. Querido, olhe e veja agora essa porta da ofensa sendo fechada pelo perdão que você está liberando nessa manhã. E o Senhor Jesus é quem fecha essa porta. E Ele quem sela com sangue precioso. E Ele quem faz separação entre nós e o nosso passado. E Ele que nos conduz ao futuro, onde o Pai já viu e já abençoou. Aleluia, Senhor. Você possa levantar as suas mãos nessa manhã e agradecer ao Senhor, que te deu sonhos, visões, que te deu um futuro, que te deu um propósito, e dizer, nem a morte, nem a vida, e dizer nessa manhã, nem a ofensa pode me separar do amor de Deus. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã com alegria para olhar para Ti
e dizer: você vive, Senhor, e porque você vive, eu vivo. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não é, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viverá. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por teus pecados, mas ressurgiu e vivo como para estar. Olha essa manhã, porque Ele, nós podemos crer no amanhã. Nós temos a confiança em Jesus. Temor não é, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viverá. E quando enfim chegar a hora e que a morte enfrentarei sem perdão, terei vitória, verei agora o meu Jesus, que viverá. Nós te celebramos, Jesus. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não é, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viverá. Melhor lugar para estar, amém? Aleluia. Eu queria falar uma última coisa. O que marca o texto, a vida de José, é que ele não ficou nesse lugar da ofensa, e por isso ele saiu da prisão. Mas os seus irmãos que um dia o ofenderam,
Eles tinham tanto medo da ofensa, como se não houvesse perdão para eles. Quando José chama a família do seu pai, se não me engano, são 97 almas que a Bíblia diz que vão lá para o Egito viver debaixo do governo dele. Mas a Bíblia diz que quando seu pai morre, seus irmãos vão morrendo de medo e vão dizer para ele: olha, por favor, não nos faça nada. Eles não entenderam que José era inofendível, essa palavra que nós inventamos. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós estamos no lugar da ofensa e nós magoamos alguém, nós achamos que não existe perdão. Você precisa entender que da parte de Deus existe essa realidade de sermos completamente perdoados, resgatados e viver a vida plena que Ele tem para a gente. Mas os seus irmãos, morrendo de medo, falavam: não, agora esse cara vai descontar na gente. Seja inofendível como José foi, sabe? Ele não vou ficar de jeito nenhum. Agora meu pai está morto, ninguém mais precisa me julgar. Agora eu posso esfregar a cara dos meus irmãos no chão. Ele saiu desse lugar. Quando vemos a Bíblia, ele fala para os seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Vocês planejaram mal para mim, mas o mal que planejaram Deus promoveu em bem. E hoje eu estou aqui podendo viver a vida plena e abundante. E porque a gente tem um Deus que vive, eu posso crer no amanhã, porque a sua promessa está chegando. Não desiste, não chuta o balde, não volta para aquelas coisas que o pecado trazia conforto para a sua vida. Permaneça firme, homem, mulher de Deus, caminhando. A bênção de Deus se aproxima sobre nós. Eu ando a reconstrução, os milagres virão. Seja inofendível, não caia na isca, não caia na isca, não caia na armadilha, não caia na ofensa. Viva a vida plena e abundante, porque o Senhor vive. Nós vamos cantar essa realidade mais uma vez, para que isso fique gravado e marcado no nosso coração. E quando fazemos isso também, você pode entregar ali seu dízimo, sua oferta, se você quiser, receber, dando com alegria, porque Deus de fato tem feito algo novo na nossa vida. E que coisa boa, irmãos, é poder participar. A Bíblia diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Fique à vontade, se é a inclinação do seu coração, entregue seu dízimo com alegria, dizendo: eu faço parte, a sua oferta, glorificando a Deus, dizendo: eu serei inofendível, eu vou viver a vida, a bênção, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, porque José foi inofendível e assim também nós precisamos ser. Vamos cantar mais uma vez essa realidade. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não é, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus me enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como Pai está. Porque Ele eu posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Nós podemos desfrutar isso o tempo inteiro, sendo inofendíveis, saindo da prisão e nunca mais caindo na isca de Satanás. O Senhor nos abençoe. Bom dia a todos, bom almoço, graça e paz. Aleluia.